Acho que o diálogo é poderoso, porque só ele é capaz de realmente construir as coisas, sabe? E os supercomunicadores não são os que falam, são os que conseguem escutar. Muito lúdico tu achar que tudo vai ter sentimento. Vambora, não tem muito o que fazer, sabe? A vida é sempre se adaptar. Empreendedores e empreendedoras desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Diego Lopes, sou Head Comercial da Garza Gestão Tributária e vou acompanhar com vocês esse episódio que com certeza vai ser sensacional. Fala, meu Brasil, e eu sou Eliseu Araújo, diretor comercial aqui da Garza Gestão Tributária, e hoje nós estamos iniciando mais um podcast do nosso Só Por Hoje, o podcast da Garza. E, Diego, então eu quero... Não, puta que pariu, velho. Tô nervoso, cara? Eu tô, velho. Faz de novo, então. Eu tô nervoso. Faz de novo, faz. Não corta isso da edição, tá? Pra galera ver que é isso aí a vida real. Exato. É isso aí. Vamos lá então de novo aqui, deixa eu me apresentar. Fala, meu Brasil, eu sou o Eliseu Araújo, diretor comercial aqui da Garza Gestão Tributária, e hoje nós estamos iniciando mais um episódio do Só Por Hoje, o podcast da Garza. Então, só por hoje eu quero te pedir uma gentileza, me empresta a tua atenção, que eu tenho certeza que essa conversa vai ser sensacional. Diegão, tu vai ter que explicar sempre isso para nós. Por que só por hoje? Eliseu, mais do que um nome, Só Por Hoje é o nosso mantra. Porque grandes conquistas não são construídas em um único momento. Elas nascem das pequenas escolhas repetidas todos os dias. Então, só por hoje, escolha evoluir. Só por hoje, faça o que precisa ser feito. E só por hoje, Eliseu, entregue o seu melhor. Então, pessoal, nesse episódio aqui hoje a gente trouxe um convidado especial, um cara sensacional. E a gente trouxe ele por um motivo. Nós somos a única empresa de gestão tributária que tem um podcast nesse formato aqui. Então, a gente trouxe um cara porque a gente quer aprender com ele. E a gente tem aqui, claro que a gente quer aprender com ele, Luciano Potter, que é um cara que ele é comunicador, é jornalista, radialista, um cara sensacional, fenomenal. Então, Potter, fala pra nós aí, transmite conhecimento, por favor, que eu quero aprender muito contigo hoje. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Podcast tem essa vantagem da galera assistir ou escutar a hora que quer, né? E como eu vivo de podcasts, né, e vivo de entrevistas, eu tento o máximo possível ir em lugares diferentes, né, pra conversar com a galera, porque eu prezo muito pra quem dá atenção pra gente, né? Pra mim, no caso, eu tenho um programa que se chama Potter Entrevista, né? Que legal. Onde eu preciso que as pessoas se desloquem, vão até lá. Então eu tento fazer o mesmo, né? Na real, sempre pedir entrevista, o jornalista precisa disso, né, pra viver. Precisa ter fontes, precisa conversar com pessoas, né? É uma profissão boa, porque ela é bonita porque tu entra em muitos mundos, né? Dependendo da pauta. Enfim, e o podcast democratizou isso, na verdade, né? Isso aqui só acontecia em rádio, né? Ou em televisão, né? Sim. E agora eu vim na empresa de vocês e aqui está montado, né, o podcast. Isso é uma coisa muito legal. Acho legal que a galera se preste a fazer conteúdo, assim, sabe? Porque sempre tira alguma coisa legal disso. Já percebeu que a gente tá nervoso, né? Então... O Jô Soares dava álcool, né? Dava álcool pra galera relaxar. Pra relaxada. Não, mas eu não sou o Jô Soares, relaxa. Bem mais magro, né? Por enquanto. E ô, Potter, hoje tu tem mais de 26 anos, né, trabalhando com comunicação. Uma trajetória incrível e que com certeza teve muitos desafios. Queria que tu começasse aí nos contando o que tu diria que foi um dos principais desafios que tu conseguiu superar aí nessa trajetória de comunicação. A tua pergunta coloca como um desafio superado, né? Eu acho que, cara, sair da faculdade, conseguir um emprego, né? Na época que eu fiz isso, foi 2002, eu já era estagiário da Gaúcha no ano 2000 ali, aí eu não consegui a vaga da Gaúcha, mas consegui na Atlântida. Só de entrar no mercado de trabalho já é um desafio a ser vencido de alguma maneira, né? Uhum. Porque a faculdade é só um estágio, né? Um estágio da vida da gente, onde a gente aprende uma profissão, começa a aprender, na verdade, né? A gente sempre tá aprendendo. Então, acho que o primeiro grande desafio é esse, cara. Tá no mercado de trabalho, seja para quem for, para quem optou por algo, né, na vida, ter uma empresa que abra as portas, ter alguém que te pegue, que te ensine, que tenha paciência contigo, enfim, né, que monte times legais para te trabalhar. Eu acho que esse é o principal desafio, porque tu é muito jovem, tu tem medo do que vai acontecer na tua vida, né? Será que eu escolhi a coisa certa ou não, mesmo gostando da profissão, né? Eu acho que é esse. E o outro, claro, teve um monte de coisa nesses 26 anos, né? Mas o outro eu estou vivendo agora, porque pela primeira vez na minha vida, desde agosto do ano passado, quase um ano, da data da nossa gravação aqui,
eu sou um cara que não tenho mais CLT, né? Eu sou um cara que não tenho mais um empregador, eu não tenho mais chefe para reclamar e botar culpa. Agora é tudo comigo, agora eu tenho que lidar. A gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, né, sobre situações contábeis, né? Que eu nunca dei bola, né? Enfim, eu tava lá CLT, pagava o dia 5 e vambora, né? 13º, se tem PPR, coisa linda, né? E assim era a vida, né? E a vida tinha que caber naquele mês ali. Agora cada mês tem um jeito, tem um tamanho, porque eu vivo de eventos, né? Eu vivo de gravações, de viagens, né? E aí tem momentos do ano que tem muito, tem momentos do ano que tem pouco, né? Eu vou sair daqui para uma palestra, vou pegar meu carro, vou para uma cidade no interior para poder dar uma palestra amanhã para uma empresa lá. Enfim, que é um mundo que eu escolhi, né? Não foi uma troca imediata do jornalismo para isso, eu já vinha dando palestras nos últimos 10 anos, enfim. Mas eu acho que é isso. Assim, hoje eu tenho certeza que eu tô vivendo um desafio. Assim, ele não tá resolvido, não tá realizado, né? Mas é um desafio trocar a CLT por uma como tu falou, bom dia, né? Ou boa noite, empreendedores e empreendedoras, né, do Brasil. Eu me vejo como uma pessoa assim hoje, né? Não que a RBS não me possibilitasse, a RBS é o grupo RBS, né? De comunicação que eu trabalhei durante 25 anos, né? Porque tem uma coisa também chamada intraempreendedorismo, né? Que são empresas que deixam as pessoas, deixam e colaboram para os funcionários crescerem, terem ideias ali dentro, né? Essas são as empresas mais modernas, as empresas mais frescas do mundo, né? As que conseguem fazer com que as pessoas sejam empreendedoras ali dentro também, né? Que possibilitem que ganhem mais com isso também, né? Eu fiz muita coisa dentro da RBS. Eu trabalhei em todos os meios de comunicação, jornal, revistas que a RBS teve, rádios e televisões, teve lá, né? TV Com e a RBS teve. Eu sempre fiz muita coisa em áreas diferentes. Trabalhei com esporte, trabalhei com entretenimento, trabalhei com jornalismo sério, né? Viajei para fazer Copa no Mundo, enfim, para fazer eventos mais sérios. Ela sempre possibilitou que eu andasse por muitos mundos, né? Mas tá sendo um desafio, cara. Não ter certezas é um desafio bem grande para o empreendedor, assim, sabe? Eu acho que, infelizmente, essa palavra virou meio palavrão no Brasil, porque tem gente que ama empreendedor, tem gente que odeia, não sei porquê, é patética, né? Sentir esses dois sentimentos. Não tem que amar, não tem que odiar. Tem que entender que isso faz parte de uma sociedade. Mas tá sendo desafiador, tá sendo doce e amargo, assim, sabe? Bittersweet Symphony, aquela música, né? De ter que lidar com as incertezas, sabe? E ao mesmo tempo depender de mim, né? Isso é muito bom, né? O horário é meu, o trabalho é meu. Se eu ficar tirado em casa, não rola, né? Então vambora, vamos se mexer. Tem 2 filhos. As contas estão caras, os boletos chegam sempre, né? Esses não falham. Esses não falham. E vamos embora, essa é a vida. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu acha que é mais difícil? Porque quando tu respondeu a primeira pergunta ali, né? O primeiro desafio já vencido, tu disse que em 2002 tu entrou na RBS. Foi isso, né? Eu era estagiário já ali dentro. Sim. Mas eu fui contratado em 2002. Em 2002, tá. O que tu acha que é mais difícil? Tu encontrar o teu propósito ou depois que tu encontrar o teu propósito, tu, se tiver que abandonar tudo pra seguir aquilo ali? Eu tenho um pouco de... Eu gosto de observar a palavra propósito de uma maneira mais cuidadosa, tá? Porque eu acho que propósito, além de mudar, conforme tu vai mudando... eu não acho que... É muito difícil alguém ter só um propósito. Eu vou pegar uma mega celebridade, tá? O Messi. Tá. Certo? Lionel Messi. O Messi, todo mundo sabe o propósito dele. Jogar futebol. E aí, como muita gente ama o futebol, ele entrega o show dele. Daqui a uns anos, ele vai parar a carreira dele. Qual vai ser o propósito dele, já que ele não pode mais jogar futebol? Se ele nasceu para isso. Se ele tem o dom e o foco para o transformar e colocar ele numa discussão se ele é melhor que o Pelé. Né? Então ele atingiu totalmente aquilo ali. Mas é a próxima vida dele. O Falcão tem uma frase, né? O Paulo Roberto Falcão tem uma frase que o jogador morre 2 vezes. Né? Aqui todo mundo vai morrer e é de antes, né? Então bagunçou um pouquinho. Eu peguei um extremo, né? Para isso, né? Então, assim, eu não tenho um propósito. Eu tento ter muitas vontades, muitas paixões e conseguir colocar aquilo que eu treino todo dia, que é comunicar, dentro dessas gavetas, assim, sabe? Então, e aí, aliviando a palavra propósito, tu também não consegue dimensionar o que é mais difícil, sabe? Porque são momentos da vida onde as dificuldades são diferentes de alguma maneira, sabe? É muito difícil ser empreendedor de comunicação. É muito difícil conseguir um emprego lá no começo.
sabe? Eu não consigo dimensionar o que é Sim. mais difícil. Porque também o mundo muda. Hoje é mais fácil, será para alguém conseguir emprego? Hoje um cara que se forma em jornalismo, ele pode ser um empreendedor. Ele pode criar um site, ele pode criar um podcast, talvez ele já tá na faculdade fazendo isso. Talvez ele nem precise de jornalismo para trabalhar com comunicação, né? Que são duas coisas diferentes. Comunicação, todo mundo comunica. Jornalismo é uma outra coisa, né? Mas é a melhor faculdade para te ensinar a falar, escrever, enfim, se conectar, aprender coisas linkadas à própria comunicação, né? Então eu alivio a palavra propósito por isso, assim, porque eu quero ter muitos. Eu quero descobrir novos, entende? Eu sei que para empresa, para o CNPJ, isso é diferente, sabe? Eu acho que a empresa tem que ter o propósito muito claro. A Coca-Cola tem que me dar uma coisa, né? Que eu bote gelo e limão e eu tenho um prazer em colocar aquilo. Eu sei que aquilo pode me ocasionar alguns probleminhas, né? Mas ao mesmo tempo pode me curar uma ressaca, sabe? Só de ter falado isso agora me deu... Enfim, não precisa pegar Coca-Cola. Mas assim, o ser humano ele tem que estar ativo, sabe? Porque eu acho que o propósito do ser humano, quando ele está numa empresa, ele tem que estar muito próximo do que a empresa quer. Sim. Mas a empresa tem que entender também que aquela pessoa está ali com outras vontades na vida, sabe? Como é que faz esse jogo? Como é que o CNPJ lida com essas paixões? Porque também não tem isso, né, cara? Eu tô te pagando, cara. Vambora, né? Vambora, Claro. o dinheiro movimenta o mundo, né? Sim. Cara, pois é, não acho, não tô me adequando mais, não acho que o que eu tô fazendo aqui é o que eu tenho como um propósito. Beleza, o cara vai ter que sair, né? Os incomodados que se retire. Não foi o que aconteceu comigo com a RBS, por exemplo, assim, sabe? Eu não tava brabo com a RBS, eu não tava triste com o que eu tava fazendo lá. Eu só queria testar outras coisas. Ter tempo na minha vida, ficar mais próximo dos meus filhos, ler mais, estudar mais, ter totalmente a agenda na minha mão, né? Porque eu não conseguia ir para São Paulo dar uma palestra porque eu tava no ar, né? Ou não conseguia pegar o voo para estar lá de tarde porque eu tinha que estar no ar, ou tinha umas reuniões de trabalho, enfim, ou eu estava acompanhando as pautas que eu entrevistaria amanhã, sabe? Deu uma leveza na agenda para eu poder focar, mas eu perdi o CLT, eu perdi a certeza, eu perdi o público, eu perdi o canhão que aquilo lá me dava, né? Mas tudo calculado, enfim, pensado para entrar no outro mundo, sabe? Então, assim, é difícil de eu falar o que é mais complicado, porque o meu propósito lá, garotinho de 22 anos, quando eu me formei, não é mais o de 47 agora, sabe? Não era. O meu era conseguir um emprego e trabalhar com paixões. Hoje ainda estão buscando isso, mas ao mesmo tempo eu não sei exatamente o que entregar de conteúdo, sabe? Vão surgindo outras dúvidas assim, sabe? Qual é o meu propósito hoje? O meu propósito hoje é falar sobre escuta e relacionamentos humanos, que são as minhas duas palestras. Uma de escuta, outra de amizade. As pessoas estão me chamando para isso. Pessoas que nunca me escutaram em rádio estão me chamando. Eu tenho 5 palestras no Rio de Janeiro marcadas, 2 em São Paulo, 2 em Minas Gerais e uma em Mato Grosso. Nossa, Pro segundo semestre. Nunca ninguém me escutou em rádio. Ninguém sabe quem é. As pessoas acham que Potter é apelido. Desculpa, é um sobrenome. É o sobrenome. Não é um apelido, né? Que no caso dos seus filhos é sobrenome, né? Minha guria botou. Na real, não é um sobrenome. É tipo o Henrique do Luiz Henrique. Sabe? Coitadinho dos guris, né? Ela tava parindo, né? Eu não ia não realizar um pedido dela, né? Sim, sim. Então, os coitados dos guris, mas o nome deles é Lopes Lorenzon. Os sobrenomes são Lopes Lorenzon, porque o meu nome é Que bacana, cara. Lopes. E, ô Potter, tu tocou em 2 pontos importantíssimos. E até escutando os teus conteúdos eu vi muito sobre isso. E tô tentando aplicar aqui. Essa escuta mais genuína, essa escuta mais ativa. E eu queria entender contigo, depois de ver esses conteúdos, porque tu entendeu que tu precisava ter essa escuta, tá? Eu também entendi e vi, mas eu consigo treinar isso em alguém? Eu consigo fazer com que uma pessoa, ela crie essa habilidade de escutar, ou ela precisa genuinamente querer? Não, se trabalha assim. Como se trabalha fala, se trabalha escuta. Tem muitas técnicas, né, disso. Tem um cara muito interessante, um jornalista, que fez muito da carreira dele numa revista americana chamada New Yorker. O Charles Duhigg, ele lançou um mega best-seller que é O Poder do Hábito. E depois ele lançou, ou antes, não sei a ordem dos livros, ele lançou um livro chamado Super Comunicadores. Ele pegou um monte de estudo científico e foi atrás para entender quem eram os super comunicadores. E os super comunicadores não são os que falam, são os que conseguem escutar. Aí o cara que treina quem vão ser os astronautas da NASA. É impossível ser um astronauta que decide tudo sozinho. Quando tu tá no espaço, você nunca vai sozinho, sempre tem que trocar muita ideia. E aí ele começou a ir um monte de gente que treina pessoas para escutar. Então tem técnicas, né? Tem uma técnica muito legal, interessante, que é sacar o teor da conversa que a pessoa chega. E só existem 3 tipos de conversa. A conversa prática, que é a conversa óbvia. Eu cheguei na frente e perguntei onde que era, né?
o prédio com o número tal, o cara não é ali, o caminho é mais meia quadra, beleza, chegou. Chegamos, essa foi uma conversa prática. E as outras duas conversas que são 99% das nossas conversas, principalmente no trabalho e no casamento, nas relações afetivas, que é a emocional e a social. A conversa emocional, quando alguém vem pra mim com uma emoção embutida na fala dela. Tá reclamando de alguma coisa, tá feliz com alguma coisa, tá contando alguma coisa do filho, tá contando algum problema, alguma treta. O meu papel ali é ouvir, é entender o que ela quer e dar o que ela quer. Ela primeiro quer atenção, ela quer um carinho. Ela não tá te perguntando alguma coisa. Ela não quer que tu divida. Ah, meu filho ontem começou a caminhar, certo? A resposta é, o meu começou com 7 meses. Eu não te perguntei. Eu não te perguntei quantos meses. Eu tô só te falando que eu tô muito feliz, porque agora eu vi o meu filho caminhar. Então eu baixo a guarda e falo assim, sério, onde foi? Ah, foi na sala. E ela começa a soltar. Poxa, cara, é um momento muito legal, né? Tá falando mesmo? Não, ainda só fala papá, mamá, né? Não sei o quê. Tipo assim, acabou. Eu entreguei eu deixei aquela emoção aflorar, dei bola pra pessoa, sabe? E talvez isso possibilite que ela... E o teu, como é que foi? Aí é o meu momento de conectar com ela, sabe? Essa é a conversa emocional. E a conversa social é quando essa emoção tem a ver contigo. Tem muito isso no trabalho, né? Um funcionário falar com o gestor, um gestor falar com o funcionário, né, dar um feedback ou receber um feedback, né, a pessoa tá triste ou feliz por causa tua. Né, isso que acontece muito em relacionamentos também, né, casamentos, enfim. Quando tu faz parte daquela emoção, quando tu entende que conversa é, tu se transforma num grande ouvidor. E tu ganha tempo, dinheiro, felicidades, elos, amigos, sabe? Na real, não é falando que tu conquista as pessoas. Apesar da fala ser um atributo essencial para muita coisa. Muita gente conquistou muita coisa falando, né? Mas eu tenho certeza que... Vamos pegar os nossos professores, tá? A gente teve grandes professores na vida. Eles tinham 2 atributos. A aula era espetacular. 2, eu tenho certeza absoluta que essas pessoas eram boas de conversa. Sim. Que era aquele professor que chegava já sorrindo, que fazia uma brincadeira sobre dupla Grenal, ele era gremista, eu era colorado, ele brincava contigo, sabe? Aí tu ia ali, acabava a aula de literatura, o meu professor Zezinho, por exemplo, né? E aí ele tinha uma locadora, eu ia de tarde pra locadora pra conversar com ele, porra. Sabe? Tipo assim, cara, como virou amigo de vida, entende? Sim. Tá lá no Alegrete agora, até o time do Alegrete foi fazendo uma surpresa pra ele estar pra fora, né? Esses são os super comunicadores, né? O super comunicador, o cara que tu manda uma mensagem, a guria que tu manda uma mensagem, fala assim, posso te ligar? E aí o cara fala assim, eu tô numa reunião, daqui a 10 minutos tu me liga, e tu fica 40 minutos falando. E a pessoa ouvindo a tua reclamação, a tua angústia, a tua felicidade, sabe? Então tu treina isso. Isso é ouvido. Isso é entender que conversa tu entrou e ser humilde de agora não é o momento de falar, agora é o momento de escutar. Cara, o que vai... Potter, parabéns. Então quer dizer que tu é um professor disso. O contrário. Essa é uma angústia diária minha. Com meus filhos, agora no carro. Teve uma briga para quem eu vou levar eles na escola e tem uma briga para quem vai no banco da frente. Né? Aí eu assim, não dá para fazer, galera. Um vai na frente, o outro volta. Aí começa, né? Sei que, blá, blá, blá. Eu tive que baixar, respirar e beleza, tá? Beleza, então tá. Então nós vamos organizar isso aqui. O cara que vai na frente não escolhe a música. Escolhe a música o cara de trás. Já então começou o cara da frente tem é infantil isso, mas a visão total, né? E não tem um banco lá atrás. Mas quem vai escolher a música primeiro é o cara de trás. Beleza? Beleza. Conversamos. Ouvi os caras, ou estavam emocionados. O de trás sentou atrás e pediu a música. E o outro queria escutar a música. Não, agora tu espera. Tu ganhou o banco da frente, entendeu? Foi um momento de discuta, de troca, que foi resolvido. Entendeu? Sempre tá resolvido? Não, óbvio que não, né? Amanhã vai ter a mesma briga. Porque eu já tive essa conversa com eles mais ou menos umas 47 vezes. Mas eles são crianças. O adulto do carro sou eu. Então, haja como adulto. Muda tudo. Muda tudo. Eu podia gritar, falar, cala a boca, parou. Parou a palhaçada. Parou a palhaçada. Hoje tu vai na frente, tu vai atrás, e na volta da escola vai ser o contrário. Acabou. É isso, então. É assim que eu vou lidar com as pessoas que eu mais amo na vida, sabe? Enfim. Então, isso vale, claro, né? Enfim, no trabalho ninguém tem que gritar com ninguém, né? Gente que grita no trabalho já vai... Mesmo que seja um craque, vai se ferrar, né? Claro que tem trabalhos e trabalhos. Enfim, o treinador grita na beira do gramado com alguém, né? No tênis é mais confortável, né? Tem uma coisa mais, né, contida. Isso faz parte, né? Mas na nossa vida real, é isso, sabe? Tu tem que
prestar atenção nas pessoas, sabe? Tem uma coisa muito legal também da Pixar. A Pixar foi comprada pela Disney e ela copiou essa ideia da Disney. Eles têm um termo que é em inglês chamado plusing, que é a palavra plus com ING, né? Que é o seguinte, nas reuniões de ideias, vamos imaginar aqui, cara, os caras foram fazer divertidamente. Tá. Imagina as reuniões de ideias de divertidamente. Né? Eu fui pro cinema, chorei com meus filhos abraçados, e alguém teve uma sequência de milhares e milhares e milhares de ideias para aquilo estar realizado na minha frente. Agora acabei de ver Toy Story 5, por exemplo. Né? Teve muitas reuniões de ideias. É proibido uma interrupção ou uma negatividade em cima de uma ideia. Tu deu ideia, certo? Vamos fazer o seguinte, agora os brinquedos, o novo brinquedo que vai chegar na casa vai ser um smartphone. Aí eu penso, não, mas comigo mesmo, não, mas as crianças não ganham smartphone, elas ganham tablet. Eu falo assim, boa, mas pega o papel, vamos ver que mais eletrônicos que as crianças estão falando. Aí eu sei que é tablet, entendeu? Eu não falei assim, não é smartphone, é tablet. Não, aí eu interrompi. Tu trouxe a negatividade. Eu tenho que somar. Sim. Entende? Me dá um papel aqui, vamos ver. Ó, tem tablet, tem o smartphone da mamãe, tem a televisão grande, tem os aplicativos não sei aonde, bababá. Aí já começou, sabe? Aí começamos a trabalhar. Aí as coisas... Então eles só somam. A reunião só pode somar. Eu nunca abandono uma ideia. E aí eles gravaram muitas reuniões e aí eles pegaram o começo da ideia. Ela foi abandonada há horas, sem ninguém notar. Um monte de gente conversando, trocando, somando. Soma, vira outra coisa. Assim que as grandes invenções aconteceram, né? Eu não preciso nem participar da invenção. O Einstein não chegaria nas suas ideias se não existisse um cara chamado Isaac Newton. O Isaac Newton não chegaria nas suas ideias se não existisse outras pessoas que enxergaram outras coisas de leis de física ou da matemática, enfim, né? É sempre um somatório. Não há genialidade que parte do zero. Nada na história da humanidade. Inclusive no rádio, né? Isso faz muito tempo eu tava estudando, assim, um estudo sobre como que surgiu o rádio. O cara que inventou o rádio, muito antes dele vieram outros caras que deixaram legado. ideias e botou no aparelho. Exato. Descobriram que as ondas sonoras se propagam pelo ar, daí começaram e tal. Então, foi indo até que uma hora surgiu o rádio. Então, do nada, não foi do nada que ele surgiu, né? Veio um monte de gente antes, então, ideias, até Perfeito, que é isso. se A criou minha algo. parece que fala de escuta, por exemplo, quando as empresas me chamam, é porque elas estão com ou uma dificuldade ou com um olhar atento para isso. Porque o divido me aparece em 3 momentos. Ouvir o mundo, ouvir o outro e ouvir a si mesmo. Né? E aí eu vou contando histórias para corroborar com essas 3 frases, né? Toda hora tem uma nova inteligência, uma nova tecnologia chegando, sabe? E a gente vai esquecendo o que é, né? A gente vai esquecendo o que é. Isso aqui é uma tecnologia inacreditável. Para quem está só nos escutando, eu apontei para um microfone, né? Ele é uma junção de um monte de ideias aqui dentro, né? Então, assim, a gente tem que estar aberto às mudanças do mundo, a tratar novas... Agora, vou pegar a inteligência artificial e todos os seus atributos, né? Muito rápido esse mundo, né? Os caras já estão falando que ChatGPT é velho, imagina. Então, assim, é uma adaptação para as novas. Mas, ao mesmo tempo, além de prestar atenção no mundo, eu tenho que prestar atenção nos outros, que eu sempre vou trabalhar com mais pessoas, eu vou ter que lidar com pessoas diferentes de mim, que pensam diferente de mim, né? E não adianta nada, quer dizer, eu nunca vou conseguir ouvir o outro e prestar atenção no mundo se eu não prestar atenção em mim, né? Se eu não ouvir a mim mesmo, né? E aí eu monto uma narrativa para chegar nisso, o quanto a escuta é importante, sabe? Com exemplos, com histórias, né? Com coisas mais emocionantes, com coisas mais técnicas, com coisas mais engraçadas, enfim, né? E assim que é. É por isso que eu mudei de ideia. Desculpa. Sim. Que eu mudei de vida. Né? Que eu saí do rádio diário para poder estar viajando, para poder estar falando sobre uma coisa que eu fiz durante 25 anos, quase todos os dias da minha vida, que foi escutar pessoas. Ou companheiros de um programa, né? Em talk shows, ou entrevistados que eu, sei lá, parei de contar em 5.000 pessoas. E como que a gente falha nessa... Tu tava contando aí sobre a escuta ativa, né? Sobre tu entrar, como se fosse entrar na mesma frequência da pessoa. Até porque o Diego, antes agora de tu chegar, eu fiz uma reunião. Foi de manhã, né? Foi de manhã, né? Foi de manhã, às 10h30 da manhã ali, eu fiz uma reunião, chegou um cliente, e aí o Diego tava ouvindo toda a conversa. Tava ali no Viva Voz, uma ligação, e aí o Diego me falou depois de uma coisa ali, disse, olha só, tu viu lá o podcast do Potter, né? Tu viu ele falando sobre a escuta, e tu não aproveitou ali uma oportunidade, porque o cara pegou e me falou, perguntei se ele conhecia a nossa empresa, e ele falou assim, cara, de repente eu acho que o SDR ali me explicou, mas tanta coisa acontecendo aqui, eu não me lembro muito bem. E em vez de eu aproveitar isso aqui e perguntar, pô, mas o que tá acontecendo aí?
sabe? É difícil. É difícil, né? E o Diego percebeu isso aí. E aí ele me falou depois, ele disse, tu podia ter aproveitado isso aqui. Então, tem que ter treino, na verdade, né? É que, de alguma maneira, a gente tá acostumado a se impor com o barulho, né, da nossa voz, assim, com o som. Alguém precisa começar a reunião, alguém precisa dar uma ideia, enfim, eu preciso expor. O que eu tô falando não é não falar. O que eu tô falando é escuta mais, porque o que vai sair de ti vai ser mais proveitoso. Quanto mais eu escutar uma angústia, uma felicidade de uma pessoa, mais pronto eu estou para, no meu momento, do diálogo, né? Porque não é um monólogo também, não vou ficar vivendo só de monólogos, né? Exato. Vou ficar escutando. Acabou. Exatamente. Enfim, né? Tanto que um trabalho de psicólogo e psiquiatras, né? São esses. Né? Eles escutam para depois trazerem os conceitos, ó. Isso aqui está muito próximo de uma bipolaridade, então vamos fazer isso aqui. Horas e horas se ouvindo e ouvindo a pessoa, né? A gente vai chegando em conclusões, né? Enfim, então assim, a tua fala é melhor quando tu tem mais capacidade de ouvir tudo, porque hoje a gente está muito angustiado, como tudo é muito explosivo, a gente tem muita coisa aqui aparecendo aqui, né? No smartphone, enfim, né? A gente também acha que a resposta para o mundo deve ser barulhenta. Porque hoje todo mundo pode gritar, todo mundo pode falar, todo mundo pode postar, todo mundo pode aparecer. E aí tu fica preocupado, será que eu tô aparecendo? Não, ao contrário, calma, segura. Eu tô vivendo isso hoje, né? Antes, a minha entrega de conteúdo era muito simples. Eu chegava em programas de rádio, apertava o botão vermelho, falava, ou entrevistava, ou cagava uma tese sobre política, ou futebol, ou contava uma piada, e tava resolvido. Este era o propósito que a gente tava falando, né? Diverte as pessoas, informa as pessoas e irrita as pessoas. Né? Que o futebol irrita muita gente. Tá resolvido. Se eu irritar as pessoas naquele dia numa discussão Grenal, eu sou pago pra irritar também. O Grêmio me irrita. Né? Os colorados ficam bravos comigo. As pessoas não se... O Inter é uma máquina de fazer sofrer, né? Enfim, mas até disso se aproveita alguma coisa, né? Falar melhor só acontece depois de ouvir melhor. Né? A leitura é do caralho, porque a leitura... Eu tô falando palavrão demais, né? Não tem A problema. leitura é um ato absolutamente silencioso. Uma pessoa tem que estar muito desengoçada com ela mesma se ela lê conversando, né? Falando em voz alta, brigando com aquilo. E o ato de ler é um ato de escutar. É um ato demorado, um ato que tu lê 30, 40 páginas em 1 hora. Tem gente que tem ritmo melhor, porque, enfim... Depende muito da leitura, se ela é técnica, se ela é saborosa, se ela é tensa, enfim, né? Aquele é um ato de escutar. Coisa engraçada é que quanto mais eu leio, mais preparado eu fico, né? Enfim, aí vem o segundo estágio. Qual é o meu momento de falar, né? Porque ler 3 livros também não te torna um intelectual. Na verdade, a leitura é só a descoberta da tua ignorância. Né? A escuta é sempre um caminho para a tua ignorância. Né? As pessoas cheias de certeza são as pessoas mais erradas do planeta Terra. Por exemplo, a ciência é um trabalho acabado até aqui. E todo cientista de verdade sabe que algo pode ser quebrado e aparecer uma nova ideia. Vou citar os dois de novo. O Einstein descobriu coisas erradas em algumas ideias do Isaac Newton. Que por anos e anos foi, isso aqui é ciência. É Isaac Newton. Aí vem um outro filho da mãe, começa a estudar, com um monte de gente em volta, pegando outros estudos, outras coisas, junta tudo aqui, pá. Descobri. Isso aqui o Newton estava errado. Sabe? Como assim? Tá aqui a prova. Então a ciência foi quebrada? Exatamente, a ciência é para ser quebrada. Né? Então, mesmo o cientista é a pessoa mais curiosa do planeta Terra. Ele é o cara que, tanto que tem... Eu vou lá e lanço uma ideia. Tem teste de pares. Outros caras vão lá fazer a mesma coisa que eu fiz para ver se é verdade. Vamos descobrir se está certo ou errado, sabe? Por isso não basta uma pesquisa científica, tem que saber que pesquisa científica foi, o que tem nela, o que teve de real, já foi testado, já foi, sei lá... Essa é a vida, sabe? Ou seja, onde eu tô chegando? Sempre é curiosidade. Sempre é abertura. Sempre tá, sabe? São poucas as coisas que estão consolidadas, né? A física com F maiúsculo, ela cara... Tem um filme lindo, maravilhoso, chamado A Chegada. Aquelas naves param no planeta Terra, aí eles contratam uma linguista. Acho que é essa a palavra. Ou linguística, não lembro. Acho que linguística é a matéria, né? Não lembro mais. Eu confundi, mas acho que ficou claro. Ela vai se comunicar com os ETs.
que não tem a cara do ET do Steven Spielberg, eles são tipo uns polvos, assim, que estão atrás de um vidro, ela entra na nave e ela começa a aprender a linguagem deles. E os físicos estão enlouquecidos porque essas naves dominaram coisas que nós não dominamos, que é a linha de espaço-tempo e velocidade da luz e tudo mais. Então, se naves chegaram aqui, elas não chegaram de Marte, elas chegaram de outra galáxia. E como é que vocês chegaram aqui? Então eles são seres absurdamente mais inteligentes que a gente. Então eles querem aprender a se comunicar para perguntar para eles, como é que vocês fizeram para andar na velocidade da luz? E ele daqui a pouco eles falam, não é a velocidade da luz, é outra coisa. Como assim? E aí vão abrir. Então tudo é, se tu sempre ser um ignorante humilde, é impossível tu não conquistar coisas. E vai aprender muito, né? Não, porque quanto mais tu lê, mais tu descobre que tu é imbecil. Então, um cara ralo, um cara raso, um cara assim, ele tá mergulhado na ignorância. Só que ele acha que é alguma coisa pronta. Ao contrário. Ao contrário, quanto mais tu lê, tu mais descobre. Aí pondera. Não é bem assim. A resposta mais, olha, depende. Porque quase tudo depende. Sim, como é que é o nome daquela curva que tu fala? A curva do conhecimento? O monte da ignorância e o vale do conhecimento. Já ouviu essa daí? Que essa daí é assim, ó, tu tá aqui, né? Tu tá numa linha reta aqui. Aí tu começa a aprender, daí tu vai pro monte da ignorância que tu acha que tu sabe tudo. E aí quando tu vai aprendendo mais, daí tu cai lá pro vale da ignorância, que daí tu, não sei nada, sempre dá pra aprender. Por assim, isso. Assim ela é maravilhosa. Mas é isso aí. E o processo de escuta, e aí usando um pouquinho de metáfora na palavra escuta, não só usando o óbvio dela, né? É isso, é estar prestando atenção, sabe? É querer mais, é se envolver mais, é estar mais ali, né? Qual é a próxima pergunta do papo? Essa próxima pergunta tem a ver com o que eu estou falando. Só que tu fala assim, galera, tá bom, esgotamos aqui. Isso acontece muito nas entrevistas minhas. Sim. Deixa eu falar de uma outra coisa contigo agora, né? Ok, tá tudo certo, né? Sim. Mas eu tô falando de uma entrevista com alguém. Não tô falando do lidar do emprego todo dia, do lidar com colegas, do lidar, né? As pessoas são diferentes, elas têm os seus problemas, elas trazem sim o problema pra cá, né? Elas levam o problema do trabalho pra casa. A gente é isso aí, né? E quem é o melhor gestor é o que tem capacidade de ouvir, de entender, né? Por exemplo, assim, o Bernardinho, uma vez disse, o Bernardinho é campeão olímpico e um dos maiores palestrantes do Brasil, porque ele tem algo muito caro a ensinar. Ele ganhou medalhas com homens e mulheres. Aí tu vai preparar pra ouvir ele assim, ele vai me dizer como lidar com mulheres e como homens. Ele fala assim, não tem isso. Tem mulher que eu lido, que eu sou mais duro, tem mulher que eu sou mais soft, tem homem que eu sou mais duro e tem homem que eu sou mais soft. O Tite uma vez contou pra gente, ele era técnico da seleção brasileira, foi lá na RBS, lá conversar com a gente. Um bate-papo interno, assim. Aí ele disse o seguinte, que ele foi pra Liverpool, acompanhar os brasileiros do Liverpool. Naquela época estavam lá, com destaque o Firmino e o Felipe Coutinho. Tá. Craque do time, Felipe Coutinho, jogador Sim. da Premier League, 10 nas costas, né? Coutinho escrito. Fazendo gol de tudo que é lugar. Aí ele chega pra conversar com o Klopp, o Tite. Tem aí, não, tão bem, os dois estão bem pra cacete, enfim. Tá aí, como é que é? Não, o Firmino é street boy, foi a expressão que o Klopp usou. Né? Tu pode dar tapa na cara dele, mandar ele a puta que pariu, não sei o que, ele tá cagando, vai continuar, pode cobrar batendo na cara, beleza. O Coutinho, aconteceu no treino algum problema errado, espera acabar. Ele não usou exatamente essas palavras assim, né? Assim, vai no cantinho, chama de canto, não precisa falar na frente dos outros, sabe? Tu pode perder ele por 2 rodadas. O que tu quer? Que o teu time ganhe, certo? Sim. Então eu tenho que ter a capacidade de lidar com o Coutinho e com o Firmino, porque eles são diferentes. Eles cresceram de uma maneira diferente, eles são seres humanos diferentes, o DNA deles não tem nada a ver um com o outro, só que eles se encontram de vermelho, né? Quase sempre de vermelho, e eles precisam um tocar a bola para o outro para fazer gol. E para colaborar com a vitória, e a vitória é o que todo mundo quer, né? E aí depois da vitória vem o quê? A derrota. Porque aí começa o campeonato, tu vai ter que ganhar de novo. Parece muito óbvio em voz alta, né? Mas tá lá um dos melhores treinadores do mundo, que é o Klopp, dizendo isso pra ti. Não, o método Klopp é entender que tem diferenças. É isso que o Bernardinho fala. Não é uma coisa treinar mulher e treinar homem. São seres humanos. Com alguns tu pode ser mais duro, outros não. Sabe? É isso que é. Sabe? E tudo isso é um processo de escuta, de humildade. Porque é isso que vai te dar liderança. Vai te dar liderança os caras fechados contigo. Né? Tem uma série que é muito engraçada, que é muito leve, que é Ted Lasso.
Ted Lasso é uma delícia. É um treinador que sai dos Estados Unidos para treinar um time de futebol na Inglaterra, né? E ele tá muito mais acostumado com o futebol americano, enfim, né? Ele é qual é a graça da série? Que perambula em cima de um time de futebol. O time de futebol é só uma desculpa para dizer que, cara, seres humanos são diferentes. Sabe? Quem aprende a lidar com eles vai sempre ter vantagem, sempre crescer, sabe? E até assim, ó, tu falou muito. Tem que escutar pra poder fazer as perguntas certas. Depois tu pergunta, tem que escutar de novo. E aí eu vi um conteúdo teu que eu achei que foi muito engraçado quando eu vi ele, porque tu comentou que tu era o próximo palestrante. E aí todo mundo tinha um currículo e tal. E aí o pessoal chegou ali na hora e fez o teu currículo super breve. E aí no momento... Em São Paulo, isso. Lá em São Paulo? É. E aí tu teve que falar com o público. E eu acredito que assim, ó, pro público nos escutar, pra gente conseguir até fazer as perguntas melhores, a gente precisa se conectar com ele. O que tu faz pra conseguir se conectar com o teu público? Em 2 momentos. Tem o momento das pessoas que te conhecem e nesse momento que ninguém te conhece. Mesmo as pessoas que me conhecem não vão ver aquilo que eles escutaram na rádio, né? Uhum. Porque uma coisa é apresentar um programa mesmo dentro da rádio, uma coisa era eu no timeline, entrevistando um ministro. Uma outra coisa era eu e meus amigos dando piadas no Pretinho Básico. Outra coisa era eu discutindo futebol no sala. Outra coisa era eu discutindo futebol no Bola nas Costas. Outra coisa era eu no podcast Era Uma Vez Oeste. Uma coisa era eu no podcast Moda Importa. Uma outra coisa era eu no Papo Clipe entrevistando bandas. Uma outra coisa era a gente fazendo matéria e apresentando o Planeta Atlântico, entende? Uhum. Tu tem que se adaptar, né? A posição que tu tá jogando, sempre. Sempre. Na palestra, tem uma coisa interessante que é o seguinte, eu vou propor o que vai ser falado. O domínio total do conteúdo é meu. Uhum. Eu vou passar lâminas e eu comando as ações. Só que o público é diferente. Tem um dia que é uma semana a CIPAT, a semana de cuidado do emprego, onde vai estar o cara lá que pode ser o cara de chão da fábrica e o CEO juntos. Eles são diferentes. Como é que eu entrego aquilo ali? Aí tu tem linguagens universais, Uhum. né? Tu tem o humor, tu tem a emoção, tu tem o aprendizado que eu colhi e eu estou passando, né? Então, tá, mas agora é uma plateia só, sei lá, de publicitários. É um outro clima, uma galera que tá muito mais próximo de mim, talvez tenha feito faculdade junto comigo, eu perambulo mais para aquele mundo ali, né? A parte doce de dar palestra é isso. Porque tu entra em eventos que não tem nada a ver contigo. A empresa cede 1 hora dela, de um evento dela, para tua responsabilidade. Por isso que tem reuniões antes, para eles contarem o que é, sabe? Enfim, é isso. Numa terça-feira eu tô falando para uma empresa que faz esquadrias e na outra uma outra que faz andaimes, na outra eu tô num evento de advogados, na outra semana eu tô num evento de inovação, que tem muitos palestrantes ao mesmo tempo. Então tu vai aí tu vai aprendendo. Eu acho que é isso. Primeiro eu tenho que confiar na minha mensagem. Eu tenho uma mensagem a passar. O que eu vou adaptar só é o jeito de fazer. É um evento muito grande. Por exemplo, esses dias eu palestrei num ginásio que a galera tava jantando. Porra. Pedindo atenção com o prato. Ferrei, né? Me ferrei, né? Eu tinha que fazer, né? Uhum. Aí, será que dá pra esperar acabar a janta? Não, porque vai mesa por mesa. Tá, acabou, fudeu. É isso, vambora. Aí tu vai ter que entregar. Foi pago, sabe? Tu avisou antes, olha, cara, não dá pra fazer na hora da janta, porque vai dividir a atenção, vai estragar o evento de vocês. Não, aí o cara viu que estragou. Tu falou antes, me dá aqui, o meu Pix é esse, me paga, obrigado. Eu avisei, entendeu? Você sabe, porque as pessoas também têm que saber organizar as coisas, né? Claro. Atraso sempre é um problema, né? As pessoas ficam cansadas. Um dia inteiro de um evento que cada um pegou 10 minutos, 15 minutos, são 2 horas de atraso, sabe? Aí o cara já tinha programado o jantar em casa pra sair pra jantar às 7h30. Aí eu vou entrar no palco na hora que o cara quer sair pra jantar, né? Aí já tem uma outra vibe no lugar, entendeu? Cada lugar é lugar. Mas sempre é um aprendizado. Não tem o maior palestrante do Brasil, por exemplo, Peanjas é um dos maiores palestrantes do Brasil. Meu ex-colega de Pretinho Básico, Marcos Peanjas, né? Eu tava com ele esse final de semana e a gente tava conversando sobre treta disso aí. Treta de palestrar. Sabe? Atrasou, tava ruim, o microfone era ruim, os PPT não passavam, bora. É a vida, entendeu? A vida, é isso aí. É a vida. Eu gosto de fazer muita metáfora com o esporte, né? O basquete é maravilhoso. Esses dias eu vi um cara falando sobre isso. O basquete é o seguinte, tu faz uma puta jogada. Tu tem 20 e poucos segundos pra fazer. Aí tu arremessa no último segundo daquele ataque teu. Ela cai de 3, a coisa mais linda, assim. Pimba, caiu. Acabou. Acabou que agora é defender. Exato. Humildade. Não dá pra sair vibrando. Gol. Fiz um gol. Vou pra torcida. Subo lá. Tiro a camiseta. Faço mensagem. Faz assim. Vou na câmera. Aponto pro treinador. Vou não sei o que, sabe? 2 minutos de lenga-lenga. No basquete, tu fez um golaço.
no caso, uma cesta, Já volta. né? Acabou. Se não for no último segundo literal do jogo, acabou. Volta pra marcar. Nem aproveita. Não é voltar pra marcar. Entendeu? Humildade de atrapalhar o outro cara que tá com a bola agora. E essa é pim, 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 pim. Porra, um puta ensinamento isso, né? Dá pra fazer diversas metáforas em cima disso aí, né? O Nossa. tênis, né? Errei. Acabou. Esquece. Sabe? Tem aquela famosa fala do Federer numa faculdade americana, né? Que ele disse que ele ganhou apenas 50% dos pontos que ele disputou. Só um pouquinho. Um dos maiores da história, ele ganhou 50%. É isso aí. É isso aí. Ele errou muito. E se ele não esquecesse, se ele ficasse com o erro ali, acabou. Sabe? O documentário do Nadal agora é uma aula, né? De humanidade, de fortaleza, é necessário, assim. Eu acho que todo mundo tem que assistir pra ver que um cara que procurou ajuda psicológica, um cara que ele chegou nos limites todos, sabe? Que tinha gente que botava ele, puxava ele, mas ao mesmo tempo atrapalhava ele. Enfim, a vida é sempre se adaptar. E a maneira mais fácil de se adaptar é ser humilde, ser mais sereno, ser mais tranquilo pra continuar, enfim, aprendendo, né? E lidando com as coisas, né? E tu tocou numa ferramenta que eu acho que é importantíssima para conexão, para comunicação, que inclusive, Clóvis, muito obrigado por essa conexão aí com o Potter, que o Clóvis ele veio aqui para dar uma palestra aqui interna pro time, e a aula dele, a palestra dele é muito pautada em alguns momentos de humor, que eu acho que foi uma das melhores que a gente já viu na vida, e é a ferramenta que ele utiliza. Tu acredita que, pensando assim, mundo dos negócios, a gente consegue adaptar em diversos momentos o humor, colocar o humor... O humor é uma arte complicada. É complicado. É uma arte bem complicada. Experimenta fazer uma piada com a tua mulher na hora que ela tá brava. Né? Ou você de casa, você mulher, faz uma piadinha quando ele estiver bravo. Porque o segredo do humor é timing, né? Se tu tá dando uma palestra, tu tá construindo timing para aquilo. Aí é mais fácil de colocar, entendeu? E outra coisa, a pessoa menos engraçada do mundo é a pessoa que acha que é engraçada, né? Os grandes humoristas do mundo não se acham engraçados. Eles têm problema com isso. Por isso que eles trabalham. Os grandes stand-uppers do mundo, os caras que fazem stand-up comedy, que não tem um personagem, que não tem fantasia, que não tem um texto, não é um teatro, né? Eles trabalham a piada. Eles pegam a piada e escrevem, troca, vai lá pra chegar no palco e se apresentar. E daqui a um ano acabou. Outro show. Senão ninguém mais vai. Tem que mudar. Então, hoje tu pode se adaptar, tu pega as coisas que estão acontecendo, aí o Brasil perdeu, tu vai pra um palco fazer uma piada em cima disso aí, né? O humor é suor. O humor é suor. Os maiores humoristas do mundo suaram muito pra fazer as pessoas rirem. Claro que tem as pessoas naturalmente engraçadas, né? Sempre tem a pessoa mais engraçada da turma, sempre tem o cara mais sério da turma, sempre tem o mais inteligente da turma, sempre tem o mais esportista da turma, sempre tem isso tudo, né? Isso é vida. A vida é formada por pessoas. Então, o humor é uma grande arma para desarmar. Mas o que eu tô querendo passar naquele momento, né? Eu posso quebrar um clima, fazer uma entrada mais interessante, né? Hoje, por exemplo, eu fui lá, eu vou fazer uma campanha para Sulgás, né? E aí eu cheguei lá, tava todo mundo de azul, né? Aí tá, Potter, aí eles apresentaram, o Potter vai ser o cara que vai fazer umas publicidades com a gente, blá, blá, blá. Era um encontro deles, né? Aí, todo mundo de azul, galera, né? Porque sabe que eu sou colorado, todo mundo deu risada. Então, porque tivemos uma paredinha quebrada ali pra dar uma... Mas não era porque eu não fiz porque eu fiz, porque veio na minha cabeça, sabe? Porque eu trabalhei com humor, sei lá, duas décadas da vida. E eu não era humorista, né? Eu era o cara bem humorado que trabalhava e fazia escada pra humoristas. Eu era o Dedé, pro Didi poder brilhar, né? Enfim, isso me dá uma cancha, assim, sabe? Mas o humor é perigoso, porque o humor na hora errada derruba tudo. Agora, o que eu tava vendo na internet agora? Eu vi o Whindersson pedindo desculpa num vídeo pra Luísa Sonza porque ele fez uma piada. Não, fui atrás e não entendi direito. Tem que estar muito por dentro da história. Ou pelo que eu peguei, várias histórias ao mesmo tempo, sabe? Beleza, abandonei, mas tava lá o cara pedindo desculpa. Sabe? Porque ele fez uma piada. Aparentemente, um monte de gente riu. Mas causou um transtorno em outras pessoas. E é assim a vida. Então eu trabalharia o humor com mais serenidade, assim, sabe? Às vezes ser bem humorado é melhor do que ser um humorista, sabe? Porque são duas coisas diferentes. Tá de bem com a vida, sabe? Tá feliz de estar ali. Acho que isso pode ser uma coisa mais interessante do que tu buscar o humor. Porque o humor é meio inerente, né?
É bem inerente. Assim, as pessoas mais engraçadas, geralmente tu já conhece elas assim. Duvido que a gente conheça alguém que se tornou engraçado. Sabe? A pessoa né? Ela tem essa capacidade mesmo de fazer as pessoas rirem, de brincar em momentos. E é uma coisa meio estranha, porque já deve ter acontecido com vocês, né? De vocês contar uma piada que vocês ouviram. Sim. E nunca fica como a gente Não, ouviu. Impossível. Acontece comigo direto. É que ele tenta muito. Um dos melhores piadistas que eu conheço é o Neto Fagundes, tá? E as piadas são tão boas que dá vontade de contar ela pras pessoas. E nunca é a mesma coisa, né? Tanto é que eu espero alguém estar junto comigo, Neto, e eu peço pra ele contar. Vai. Conta agora aquela da égua, conta da égua. Agora conta. Tem mais que eu peço pra ele ver também. Tem gente que tem esse dom, assim, sabe? Mas eu acho que mais importante do que ser engraçado é ser bem-humorado. Estar de bem com a vida, sabe? Ter uma pessoa com... Tá de bem com a vida, cara, não é tá tudo resolvido, entende? É vambora, sabe? Tem problemas e problemas, hoje eu vou ter que esconder esse problema aqui no trabalho, porque vambora, eu não vou resolver ficando bravo, então tá, vambora. Sabe, pessoas que se lidam melhor com as coisas que vão aparecendo, sabe? Sim. Porque, vamos lá, o que é o emprego do cara? Resolver problema. Então se eu ficar triste que apareceu um problema, eu não entendi o que é emprego. Né? E é legal quando tu resolve, entrega alguma coisa bonita, né? Pô, tá, parabéns. Isso acontece muito no jornalismo. Fiz uma puta matéria. Pô, legal, foi mais lido do dia. Dormiu, acabou a matéria. Tem outra? Amanhã já tem que fazer outra. Vai fazer outra. Viralizar na internet. Vai fazer um vídeo, pô, 300 mil pessoas viram, 4 mil pessoas encaminharam. Legal, teu próximo vídeo dá 2 mil visualizações. É tipo o basquete. Eu sou um fracasso, eu sou um merda, cara. Esse é o teu basquete. Vambora. Acho que é mais tênis aí no caso, né? Mais ainda. Errei ali, vambora. Dupla falta, vambora. Perdi o game, tem outro game. E se perder o jogo, perdeu o jogo. Vai ter outro campeonato, vai ter outro jogo. Essa é a vida. Exatamente. Tá, e qual que tu acha que é o maior erro que os comunicadores cometem? Eu acho que o maior erro é não escutar, cara. É terrível, gente que... Eu já participei de programas, assim, alguns, assim, com um certo tamanho, assim, que o cara não tava ali. O cara tava cumprindo uma coisa. Eu não consigo entender isso, né? O cara tem um programa de entrevista e o cara tá cumprindo, né? Sim. Aí perde a alma, né? O cara chamou, aí tu foi, tu vai lá e o cara tá pensando outra coisa, ou sabendo que mais tarde vai ter alguém que vai dar mais audiência, sabe? Sei lá. Não tem sentimento envolvido. Tem que ter sentimento. É muito difícil ter sentimento em todos os momentos da vida, né? Eu quase não dormi. Mas... Por conta de hoje. Sempre é bom, né? Mas cara, é muito lúdico tu achar que tudo vai ter sentimento. Não tem essa, né, cara? Tem coisa que tu tem que ter uma técnica pra realizar, tem coisa que tem que ter. É isso aí, né? Vambora, não tem muito o que fazer, sabe? Não dá pra ser puro sentimento, né? Tem algumas profissões que possibilitam mais isso, ser músico, talvez, né? O cara tem uma capacidade de transformar os sentimentos dele ou de outras pessoas numa coisa que pode ser repetida milhões e milhões de vezes, chamada música, né? E que entra no coração das pessoas e que lota um estádio, né? Pegar o último grande fenômeno internacional aí, o Bad Bunny. Né? O Bad Bunny explodiu nos Estados Unidos para americanos em espanhol, sabe? Ele botou o sentimento pra fora. E nos outros discos dele tinha uma música, agora foi várias... Lotação em todos os lugares, loucura total, vambora, sabe? Ele pode parar, ele pode ver. E agora ele tem um desafio que é o próximo disco, sabe? E o que é o próximo disco? É uma coleção de sentimentos e observações que são transformadas em acordes e letras que serão cantadas, no caso dele, né? E que serão lançadas e que atingirão pessoas. Vão atingir da mesma maneira? Porque Beatles é a maior banda da história. Que foram os maiores conseguidores, não sei se existe essa palavra, né? De repetir essa forma de sucesso. E eles foram ficando adultos com a música também. Né? No comecinho era She's Love, yeah, yeah. No final é muito mais complexa a música. Quem toca violão sabe que vai ficando mais difícil tocar Beatles, né? Se tu quer repetir exatamente o que eles faziam, né? Porque eles foram crescendo, eles eram exímios criadores, né, de canções pop, né? Os 4 se encaixavam do jeito deles, enfim. Eu acabei de ver um documentário do McCartney bem bonito, que é Man on the Run, que brinca com Band on the Run, assim. Quando acabou, eu nunca tinha ido atrás disso, assim. Os Beatles acabam. E eles começam a tocar as suas vidas sozinhos, né? E o McCartney pega a família dele e vai pro interior da Escócia, morar num chalé. Cara, uma casinha
micro casinha com cabra, porco, acho que tinha galinha. Tá lá, sabe? Um Beatle na farm, sabe? Lá na fazenda. E aí ele montou um estúdiozinho, gravava coisas muito íntimas, com barulho de colher no fundo, sabe? E ele tava afim de entregar aquilo, e aí o George Harrison fazendo um puta disco. Aí o John Lennon fazendo Imagine, sabe? Preocupados com o mundo que tava em fervorosa, eles acabaram no começo da década de 70, né? E o mundo tava brigando, tava fazendo assim. E aí o Paul McCartney gravando sobre a Bezerra, e a crítica caindo de pau nele, ele tava sendo ele. Sabe? Os próprios. John Lennon deu uma. Não, ele vai gravar ainda uma coisa foda. Mas ele tava no novo propósito dele. E aí o documentário mostra que eles trocavam mensagens, se conversavam, um ia pra Nova York, outro falava, iam pro mesmo, jantavam juntos, os casais, né? Mas eu tô falando isso assim porque o cara fez sempre o que ele quis. O Paul McCartney. Porque ele é um artista. O artista bota pra fora os sentimentos que ele tá sentindo, não os teus sentimentos. Eu boto pra fora os meus sentimentos numa música, certo? Aquilo sou eu. O que vem depois é uma consequência. Tem gente que consegue se conectar com milhões de pessoas depois daquele trabalho. Mas é um trabalho totalmente subjetivo, né? Enfim. Então, por isso que é difícil avaliar, né? Arte. Nossa. Mas a gente pode chegar em consensos, né? Tem quadros que as pessoas param na frente e choram. Porra. Eu já vivi isso no museu, sabe? Escutando ali aquela coisinha, né? Não, ele pintou isso por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, não sei o que, a cor ali. Olha mais pra direita, vê que tem uma criança, não sei o que, blá, blá, blá. E tu, puta que pariu, numa tela parada tem um filme de 2 horas. É um gênio. É um gênio. Ele pegou um monte de cor e me fez chorar. Que loucura. Tem uma música do Cidadão Kane, da Cidadão Kane, né? Que acho que é Amanhã Colorido, que eu fui notar muito mais tarde que era de um pai para um filho. Sabe? Como é que começa? Olha quanto tempo eu estive aqui. Quebra o pé de uma canção, dê a sua mão. Quebra o pé, descubra o ideal. Saiba que é difícil amar você. E aí, é um pai pro cara, na hora que bateu de pai e filho, comecei a chorar escutando a música. O cara conseguiu fazer eu chorar no carro, sabe? É foda, né? Só que isso é arte. Nossa, sensacional. O dia a dia não é arte. O dia a dia para um músico não é arte. Ele tem que dar entrevista. Ele tem que gravar. Ele tem a culpa de não ter feito. Ele tá atrasado com não sei o quê. A vida real, aí, indo ao encontro daquilo que tu tava falando, é difícil ser sentimental a todo tempo. Tem que ter técnica. Ninguém suporta ser a flor da pele sempre, sabe? É difícil assim, né? Então, quando tu desenvolve técnicas, nos dias difíceis, hoje você é técnica, acabou. Né? Eu não preciso fazer uma música, eu preciso vender, eu preciso entregar, eu preciso me conectar com pessoas do trabalho. Então hoje você é técnico, entende? Né? E se tu sempre tem uma camada de um cara bem resolvido, a tua alma tá ali, vai ser, inclusive os dias difíceis vão ser mais fáceis pra ti. É um outro peso de dias difíceis. E todo mundo tem dias difíceis, né? Isso é inevitável. E, Potter, a gente tem, né, aqui no podcast, um quadro no final, que a gente gosta sempre de perguntar o que seria o maior case. No teu caso, o que tu diria que foi a tua maior entrevista até hoje? Quem que foi a entrevista que tu mais gostou de fazer, que tu terminou ela? Como eu fiz muita entrevista, né, é que tem modelos de entrevistas diferentes, né? Eu já falei isso várias vezes, assim, eu entrevistei presidentes da República, né? Isso sempre é muito poderoso. É muito poderoso conversar com o presidente, né? Entrar em atrito, né? Porque eu não sou assessor de imprensa dele, eu sou um jornalista. E um presidente da República sempre está devendo algo pra gente, né? Então eu entrei em conflito com todos os presidentes que eu entrevistei. Eu e os meus colegas sempre, né? Então eu sempre guardo com muito carinho a preparação. E também governadores e governadoras, secretários ou secretárias, ministros e ministras. Essas entrevistas que têm um tom de cobrança são sempre muito importantes, porque tu tá prestando um serviço ao público, né? Então há de ter muita responsabilidade. Ali não é o lugar do humor. Eu posso começar com uma conversa mais leve, mas uma hora eu tenho que apertar. Uma hora eu tenho que fazer, honrar aquilo ali. As entrevistas mais de perfil ou de outros assuntos, aí são outras coisas diferentes, né? Eu acabei de gravar uma entrevista com o Jorge Drexler, por exemplo, né? O uruguaio, o cantor. Uma delícia de entrevista. Acabei de gravar uma entrevista com a Mari Krieger, que é aquela bióloga, né, que virou influencer, ela fica debochando disso, que tem milhões de views em cada vídeo.
Foi muito legal. Acabei de gravar uma entrevista com o JJ Camargo, que é um médico aqui de Porto Alegre, que faz transplantes e tem histórias de transplantes e transplantados, assim, cara, de chorar, sabe? Acho que cada entrevista tem uma coisa que eu tento ouvir pessoas diferentes, assim. Por exemplo, na mesma semana eu entrevistei um cara que é especialista em vinho e outro especialista em caminhão. Sabe? E são mundos diferentes, eu tava realmente curioso naquele papo, sabe? Então... A entrevista que está no ar no meu programa, que chama Pauta Entrevista, é com o Pondé, que a gente já citou aqui, sabe? Que foi diferente, porque tinha público na hora, então aquelas emoções estavam por ali, entende? Também foi uma delícia de fazer, então eu não tenho a entrevista, sabe? Eu posso citar várias aqui que são... Porque sempre tem uma nova entrevista, sempre tem alguma coisa diferente, sabe? Enfim, para ser descoberta das pessoas, né? Também depende muito do momento, sabe? Enfim... então eu não tenho ela, assim, sabe? Porque eu não tenho esse momento, assim. Eu tenho muitos momentos legais de entrevistas que tiveram que respeitar onde eu tava. Planeta Atlântico, eu vivi coisas em camarim, assim, inacreditável. Com artistas, né? Eles bêbados, eles festivos, eles bravos, eles quebrando coisa, eles não querendo falar, eles querendo falar muito, sabe? E aí eu tive o prazer de entrevistar do Brasil, acho que todos os artistas musicais grandes do Brasil, assim, sabe? Ivete Sangalo, sei lá, Paulinho da Viola, o Chorão, Los Hermanos, sei lá, nossa, todo mundo. Muita gente. E alguns várias vezes, né? Sim. E sempre, cada entrevista é uma coisa importante, porque eles estavam... Geralmente eram entrevistas mais... o cara lançou uma música, lançou um disco, né? Enfim, a Anitta lançou o disco, então ela veio pra cá e eu entrevistei ela. No camarim, ela tá meio preocupada com o show, porque é um show novo. Tudo vai mudando, entende? Sempre tem fatores externos que colaboram pra ela ser melhor ou pior a entrevista, né? Mas é difícil de citar um. Eu acabei citando alguns exemplos. Né? Vários, sim. E quem que tu gostaria de entrevistar que tu nunca entrevistou? Eu gostaria de entrevistar pessoas muito poderosas, né? Eu gosto de entrevistar pessoas que são poderosas, assim, para entender o que é isso, né? Eu queria entrevistar o Obama, o Trump, Elon Musk. Nossa. Eu não tenho nenhum preconceito com entrevista. Acho que entrevista sempre é um material para aprendizado, né? Eu não tenho problema com pessoas que eu discordo. Nenhum problema, zero, assim. Queria sentar na frente de gênios das suas áreas, sabe? Para entender melhor aquelas cabeças, sabe? Sei lá, já citado aqui o Messi, que é péssimo em entrevistas, né? Não fala muito, né? Mas, enfim, eu acho legal, assim, entrar nesse mundo de pessoas que vivem uma outra coisa, assim, sabe? Não só linkado a artes ou esportes, né? Ou política, mas gente que, sabe, que faz diferente, que tem uma contribuição na sua área, assim, muito grande, sabe? Esse é o meu sonho de Pauta Entrevista, sabe? Disso virar algo que... O cara veio pra Porto Alegre, um cara de fora, por exemplo, ou uma mulher de fora, e, cara, tem que ir no Pauta Entrevista. Lá, tu vai falar da tua alma, sabe? Porque eu acho que quando rola uma grande entrevista é muito prazeroso, cara. É muito gratificante, assim, sabe? Porque tu ouviu, tu perguntou, conectou, deu certo, sabe? Eu acho muito legal quando essa mágica... Porque, na real, a entrevista é aquilo que os seres humanos fazem do jeito que a gente tá hoje aqui há 20 mil anos, 16 mil anos, né? É ouvir pessoas, é trabalhar, é conversar, é trocar, sabe? A expressão trocar ideia é isso, né? Eu te dou uma ideia, tu me dá outra. Então, quando conecta, tudo é muito mais forte. Assim, porque nós somos seres coletivos, né? O ser humano é um bicho coletivo. É um bicho que é feito pra andar em bando. Pra fazer as coisas em bando. Porque assim é mais fácil, te protege mais. É mais fácil de criar as coisas, sabe? E só consegue que esse bando funcione se esse bando se conversa. Vai ter o líder natural, vai ter a pessoa que é especialista nisso, naquilo outro, que tudo isso junto que... Beleza, as cidades foram formadas nessa, assim, né? Um plantava uma coisa, outro fazendo outra coisa, outro colhia outra coisa, outro trazia isso aqui, não sei o que, blá, 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 aí tá a cidade. Tá formada a cidade. Acho que o diálogo é poderoso porque só ele é capaz de realmente construir as coisas, sabe? Então eu fico muito triste quando uma ponte é quebrada, sabe? Amigos meus às vezes me contaram, não vou mais falar com ele, mas aí então tu não vai resolver, entendeu? Vai ficar com isso, não, mas eu não preciso falar com ele. Ok. Aí passa uns 2 anos, o cara tá lá, pois tu não tem como conectar agora. Não tenho, cara, mas tu lembra que eu falei pra ti, né? Perdemos tempo aí, talvez. Agora tu não consegue mais resolver isso, sabe? Conversar, abrir, errou, pedir desculpa, sei lá, sabe? Qualquer vulnerabilidade. A vulnerabilidade faz parte da escuta. Sabe? Ser vulnerável, ser frágil, falhar, lidar bem com isso, contar sobre isso, sabe? Isso conecta as pessoas. Esses dias eu fiz um vídeo que eu não aguentava mais pensar em fazer conteúdo. O meu conteúdo no Instagram foi não sei mais o que gravar.
Obviamente que conectou com as pessoas. Eu nem imaginava. Fui um saco cheio. Gravei lá. Meu Deus. Deu, acabou. Daqui a pouco eu olhei. Caralho, 100 mil. O que houve aqui? Claro. As pessoas também estão saco cheio disso aí. Eu fui vulnerável. E outras vulnerabilidades me encontraram. Ao mesmo tempo, pessoas que tinham boas respostas para isso me ajudaram. E foi só um círculo virtuoso de coisas interessantes, sabe? Porque eu abri o diálogo. Eu me vulnerabilizei. E isso abre diálogo, sabe? É isso que nos conecta as pessoas. É difícil... Sempre vai nos conectar algo mais frágil, assim, sabe? Com alguém, né? É difícil aquele cara que sabe de tudo, esse cara não tem muito amigo, sabe? Não tem. Às vezes é obrigatório ser amigo dele, porque ele pode ser alguém maior que tu na empresa, alguma coisa que tu precisa ali fazer um puxa-saquismo, mas se ele sabe... É chato, né? Ele acha que sabe, não sabe, coitado, cara. Que nem recentemente teve aquele vídeo, não sei se chegou a ver, em São Paulo, um cara na Paulista, não vou lembrar o nome dele, mas que estourou no Brasil inteiro porque ele falou um pensamento dele do dia a dia, de ter que trabalhar e não ver o resultado acontecendo, não sei se chegou a ver. Não vi, esse não vi. Não? Não. E ele falou exatamente isso, sobre trabalhar todos os dias e ver o dinheiro não rendendo aquilo que poderia render. E aí ele estava frustrado no meio de prédios ali em São Paulo, pensando, como é que essas pessoas chegaram nesses prédios, se a gente não consegue aqui no dia a dia fazer o dinheiro render. E aí, nossa, estourou, o pessoal se conectou exatamente com essa fragilidade dele, porque é coisas que todo mundo pensa, mas acaba não falando, né? Tu não vai falar pro cara do lado aqui, pô. E as pessoas que estavam naqueles prédios, todos eles também têm cada uma história diferente, né? Uns largaram mais na frente, uns largaram mais atrás do que ele ainda estão lá, por diversos outros fatores. Sorte é uma coisa que está sempre presente também na linha de competência, né? Sim. Aquela história do Zico, né? Impressionante, quanto mais eu treino, mais gol de falta eu faço. Né? Será que tá linkado a isso? Bom, acho que tá. Acabo tendo, fico ali, botando uma camiseta na gaveta pra... Aí chego no jogo, eu miro na camiseta imaginária e acerto. Né? Não é só sorte, às vezes, né? Não é só sorte. Potter, pode ter certeza que pra nós, esse conteúdo, essa gravação foi muito prazerosa, então esse é o sucesso de uma entrevista. E a gente costuma pedir para o nosso convidado uma dica, seja pessoal e profissional aí para os nossos ouvintes que são empreendedores, são líderes, para nós, assim, principalmente para nós, com certeza. É estranho porque o nosso papo todo perambulou sobre uma dica, né? Que é essa capacidade que é humana, aparentemente esquecida, de se conectar com as outras pessoas através de um ato muito simples, né? Que a nossa vovozinha dizia pra gente, que era uma boca só e 2 ouvidinhos, né? São 2 orifícios para receber as palavras, né? E o conhecimento. Né? Até a leitura, né? Que também é um processo de escuta, também são 2, né? Objetos, né? O som sai pela boca, né? Enfim, a vovozinha tá certa, né? Então, acho que indo ao encontro também do que eu tô vivendo na vida, né? Porque isso não é uma coisa pronta, isso é um exercício meu diário, né? Eu acho que é aí, cara, o segredo das coisas, sabe? Prestar atenção no mundo. A gente ganha com isso, a gente ganha muito com isso. A gente ganha. Eu duvido que alguém que esteja nos assistindo agora não é apaixonado por algo que ela assiste. Assiste, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma HQ, pode ser um vizinho num binóculo, sendo voyeur, tá? A gente é assistidor, sabe? E o assistir é um ato de humildade, sabe? Acho que a dica é essa, assim, a gente se conectar de novo com esse ser humano que, cara, o meu filho de 8 anos, ele faz 445 perguntas por jogo de futebol, sabe? Agora eu botei um limite de 100 por jogo de futebol, sabe? Porque, mas por que o cara cobrou assim? Porque não sei o que, mas o cara fez o gol, você tá vendo que foi o gol, tá lendo um gol, você, sabe? Aí é um teste de paciência, assim, sabe? É a coisa mais linda que uma criança tem com um adulto. Ela para no teu lado e ela tem certeza absoluta que tu é a pessoa que tem as respostas. É uma confiança total. Se eu ficar irritado com as 445 perguntas que ele faz durante um jogo de futebol, ou seja, é uma a cada 10 segundos, eu não tô entendendo direito aquele processo bonito que tá rolando ali, sabe? Então vamos embora. Se eu optei por ver uma partida de Copa do Mundo com meu filho, é isso. Aquele jogo é único, como todo jogo de Copa, né? Então vamos viver esse momento com ele, assim. O último foi Noruega e Inglaterra. Inglaterra. Nossa,
perguntas. Teve prorrogação, então aumentou. Foi pra 570 perguntas. Sabe? Tá, mas esse gol acabou o jogo agora? Não, meu amor, tu não viu que seguiu o jogo ali? Ele não perguntou por que o Sorlotti não tocou no Haaland? Só isso. Só isso. Foram cerca de 47 perguntas. Meu amor, tem coisa que a gente vai descobrir depois da entrevista. Eu não consigo te responder agora. Porque eu tô atônito que nem tu. Né? Eu preciso ganhar e eu tirei o meu melhor, né, goleador, né? É a vida, né? Acho que... E eu vou fazer uma pergunta que talvez ele te faça, não sei se agora ou no futuro. Tu viu o vídeo que tá rolando hoje do Neymar? Neymar do passado, Neymar eu vi de uma hoje, vontade, né, exatamente. Cada vez mais que eu tô vendo aqui no Instagram, mais pessoas Toda hora estão aparecendo. repostando. O Jota já colocou lá no feed dele. Tu, Potter, levaria o Neymar pra Copa de 2030? Ou por que tu levaria o Neymar em 2030? Não levaria. Não levaria. Isso é um belo capítulo, né? Quem é que não sabe que o Neymar poderia ter entregado mais? A gente acha que isso não passou pela cabeça do Neymar? De quem é a culpa maior? É dele. Né? Patada, o Cristiano Ronaldo e o Messi levaram a vida inteira. Os dois. Certo? Ok, então tá. Então já temos alguns exemplos assim, né? Mas ao mesmo tempo, quem sou eu para entrar no sonho dele? Né? Porque o futebol é uma coisa feita de derrotas, né? O Cristiano Ronaldo vai acabar a carreira sem Copa do Mundo. Triste. O Zico não ganhou. O Cruyff não ganhou. E vários outros craques da história. O Puskas não ganhou. O Di Stefano não ganhou. É a vida. Faz parte. Menos pro Ronaldinho. E aí, vendo o Ronaldinho, ele fala sobre isso. Galera, eu conquistei tudo que eu queria. O que vocês querem que eu faça? Eu sei que vocês queriam que eu fosse o melhor jogador de futebol 10 anos consecutivos, sabe? Mas teve uma hora que eu quis beber. Eu quis transar. Eu quis dormir. Eu não quis jogar, sabe? É isso. Eu estou feliz com a minha carreira. Vocês podem serenar e dormir tranquilos nos travesseiros de vocês. Não foi assim que ele falou, né? Mas a minha carreira, pra mim, foi maravilhosa. E tanto que ele é um personagem ainda do futebol, né? Alguém duvida que ele tinha futebol pra ser o Pelé? Ninguém duvida. Mas qual é o custo que o Messi tem na vida dele, com 39 anos de idade, jogando o que ele tem ainda? Talvez pra ele não seja nenhum fardo, sabe? Esses dias eu vi um cara maravilhoso falando assim: Messi, tu tem 3 filhos, cara. Vai pra casa, parou o brasileiro, né? Que palhaçada é essa de Copa do Mundo com 39 anos com 3 filhos em casa, cara? Filho abandonado, um péssimo pai, não sei o que, sabe? Um tom de brincadeira, sabe? Cada um é cada um, não tem? Cada um. Sabe? O Djokovic, tá jogando? Tá chegando no limite, não consegue mais ganhar do Sinner, né? Enfim, porque tem um limite físico que ele vai enxergar. Uma hora ele vai enxergar. Deixa que ele enxergue. Porque ele é o maior ganhador de Grand Slam, né? Aí tá o Sinner Alcaraz ganhando agora. Vamos bater o número dele? Não, já eram 4, 5, beleza. É que falta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, com todos esses problemas no meio do caminho. Com desfoco, com cansaço, com a lesão. Imagino. Não é um oceano, são todos os oceanos de distância. Esses caras conseguiram. Alguns são mais. O Nadal, o corpo pediu pra parar. O Federer, o corpo pediu pra parar. O Kaká, o corpo pediu pra parar. Ele não abandonou a carreira. O Ronaldinho e o Imperador quiseram parar. Né? O Romário, no Prime, veio pro Brasil. Tava no Barcelona, campeão do mundo, ia jogar lá mais umas 4, 5 temporadas. Do jeito que ele jogava ia ser palhaçada. Ia ter melhores jogadores pra trabalhar com ele. Né? Certamente ganharia mais Champions, certamente seria eleito o melhor do mundo no resto da década de 90. Imagina, ele foi o melhor jogador do mundo em 94. Então, e ele foi o artilheiro do brasileiro em 2001. Então, digamos que o Romário tinha uns 4, 5 anos de Prime lá, tá? Quis ir pro Rio. Eu quero ir pro Rio, cara. Futebol. Não quero mais frio. É isso. Sabe? Uma coisa é campo, outra coisa é vida pessoal, sabe? Quem sou eu, sabe? Eu sei. Quem sou eu? Eu sempre fui esse cara que tem que fazer isso aí, sabe? Tá, mas então tu levaria o Neymar pra essa Copa? O levar o Neymar pra essa Copa provou pra todo mundo que o Neymar não tava mais pronto. É isso aí. O Ancelotti deu pro Brasil a resposta. Mas se ele entrasse, galera, não tinha que fazer muito com o Neymar. Não tinha. Era um dos piores times brasileiros, né? Na história de Copas, né? Mas é um processo de entre-safra. O Neymar foi abandonado na seleção, né? Todos os craques que eram pra estar com ele, jogando com ele. Porque, vamos lá, o Romário e o Bebeto esperaram o Ronaldo chegar.
Uhum. O Ronaldo esperou o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho. chegar. O Ronaldinho Gaúcho esperou o Kaká chegar, né? E aí chegou o Imperador. E aí na hora que era pro Imperador, o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká esperar o Neymar, né? Aí só tava ele. Em 2010 nós não temos nenhum super craque, lembra? O melhor time acho que era o Robinho, o Luiz Fabiano, enfim. É ele mesmo. Exato. Né? O Neymar tava surgindo, ele e o Ganso, né? No Santos. Tinha um semestre só de futebol deles. E aí, em 2014, quem é o craque do time? Neymar. Neymar já. Começou ali e já... Quem tinha de craque em volta dele? Tinha grandes jogadores, Thiago Silva, Marcelo, enfim. Mas craque, cracaço. Tipo o Ronaldinho Gaúcho, tipo o Kaká. Não tinha. Não tinha. Então ele ficou uma década e meia só ele como craque. Ninguém pra dividir o fardo com ele. Tanto que ele é o maior artilheiro da seleção brasileira, né? Mas todo mundo sabe. Apanhou demais, teve muitas lesões, né? E tem uma hora que não dá pra jogar pôquer, né? O Messi não tá jogando pôquer, então... Eu tô criticando? Não, eu tô dizendo que não tem como jogar pôquer e ser o melhor do mundo Uhum. de futebol. Não tem como. Isso é impossível. Não cabe. Mas ele optou, é isso aí. Perfeito, então, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio do Só Por Hoje. Obrigado por você que assistiu esse episódio com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever no Instagram, curtir. E se por acaso tu acha que esse episódio ele pode ajudar alguém que precisa ouvir mais, pode encaminhar para ele, não te custa nada. Encaminha que eu tenho certeza que tu vai ajudar muita gente. Obrigado e não se esquece de ativar o sininho. Então, só por hoje, ouça mais, pergunte melhor e fale menos.